de casa, tudo bom? Eu sou Simone Belfort. A gente vai ver processo do trabalho, mais especificamente recursos e prazos. É uma matéria bem legal, a gente teve mudança aí recente, é a Lei 13.015, então para você que está em casa, já recomendo que você pegue a lei, a gente vai estar mexendo com ela aqui. Ela é do finalzinho, teve vacácio legis, então a gente pegou ela mais para outubro, né? De 2014. Então você vai estar usando ela mesmo agora nesses editais novos aí. A gente teve bastante mudança na parte do recurso de revista e a gente vai estar vendo, mas o mais importante foi o recurso de revista, ele incluiu um outro chamado recurso que a gente vai ver, um efeito, enfim. A gente vai estar estudando principalmente essas mudanças, vocês que estão estudando para a prova sabem que tem mudança, é bem possível que caia em prova. Eu brinco que o processo de trabalho é a mesma coisa desde 1943, desde a CLT, ou seja, quando a gente tem mudança, ela é a novidade. Nada mudou, né? Então, para não cair sempre a mesma coisa, o que tem de novidade é o mais importante. Então, a gente vai estar batalhando isso. Para a gente chegar em recursos, como o tópico está assim, processo de trabalho, prazos e recursos, a gente pode estar fechando prazos gerais e pode fechando prazos do processo do trabalho. Então eu vou fazer só um linkzinho, vou apresentar o processo, até para a gente poder também estar encaixando aí como é que funciona essa estrutura do recurso. O que seria, a gente vai passar muito rapidinho nos efeitos, mas antes eu vou explicar isso e eu vou trabalhar com um gráfico para vocês, tá? Então, vou abrir a tela aí a gente vai pro gráfico. Então, vamos lá, pera aí, Então, vamos lá. Olha só, vamos pensar o seguinte, você trabalhou, o que você sabe de direito material, o que não sabe, não faz diferença em processo. Vamos dizer que você está trabalhando. Você trabalhou, feliz da vida, e seu empregador chega para você e fala assim: não tô afim de pagar hora extra, não. Trabalhou pra cacete, final de ano, então, horror, tudo um horror, você estressado, doido pra fazer suas compras de Natal? Pode? Claro que não. Trabalhando todas, e aí seu empregador fala: não vou pagar hora extra, não. Não vou pagar noturno, não. FGTS? Não, aqui na empresa a gente não faz depósito, não. E aí aquela situação, como você precisa, você tá lá amarradão. Só que você pode pedir isso depois? Pode. E aí vai parar no processo. Então a ideia é que você conte sua história triste lá na petição inicial. O que vai acontecer é que a gente tem que fechar a relação processual. Então eu vou botar aqui as horas extras, o adicional noturno, o FGTS que a gente vai pedir. 13º, né? Aquelas verbas de sempre que a gente nunca recebe. Fechei a relação processual. Eu vou notificar outra parte, que vocês conhecem do processo civil como citação. Da notificação, vai ser marcada, ela avisa que foi marcada uma audiência. Beleza. Quando a gente vai para essa audiência, primeira coisa que vai acontecer, vou botar o gráfico aqui embaixo, tá? Tô seguindo aqui a audiência, então a audiência vai cair aqui. Primeira coisa que vai acontecer, assim que abre a audiência, o juiz faz a primeira proposta de conciliação. Por que eu coloquei aqui notificação? Por causa do prazo, tá? Então, olha só, aqui no processo do trabalho, a gente presume que a parte foi notificada em 48 horas. E que a audiência vai ser marcada na primeira data que tiver, depois de 5 dias. Por que 5 dias? Pelo seguinte: o processo de trabalho, como eu falei para vocês, é de 43. Então, lá em 43, a preocupação era que a audiência não fosse tão rápida. Então, aqui a gente tem 2 prazozinhos. Abriu a audiência, o juiz faz a proposta de conciliação. E aí, a outra parte apresenta as defesas, que vocês estão acostumados do processo civil. Beleza. Prazo da defesa? Na audiência. Aqui no processo do trabalho, na sua prova, ainda em audiência. A gente já tem PJE, e aí é claro que você vai ter que fazer isso antes. Mas se não tiver escrito no seu edital que tem PJE, o texto do CLT ainda não foi alterado. Na prática, você tem que depositar isso antes, até 20 minutos. Mas enfim, na nossa prova ainda seria em audiência. Então, ó, eu tenho um prazo aqui, eu tenho um prazo aqui. Ah, mas será que eu preciso saber isso tudo? Calma que é muito simples, é muito fácil e a gente vai acabar focando os prazos do recurso. Então é só pra gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então tá lá, você fez seus pedidos, né? Você fez seus pedidos de hora extra, de adicional noturno e de FGTS. Tá vendo lá? Hora extra, adicional noturno, adicional noturno e FGTS. A outra parte já está sabendo, a outra parte vai na audiência e apresenta a defesa dela. Aqui no processo de trabalho,
o próximo passo se chama interrogatório. O que é isso aqui? É ouvir todo mundo. Então, o juiz, ele vai ouvir primeiro as partes, se tiver, depois testemunhas, se tiver, e a parte peritos e técnicos. Tudo isso se tiver. Então, olha só, a gente tá com a seguinte situação. Eu fiz a minha reclamação porque não consegui resolver. Meu empregador disse, dane-se, o problema é seu. Então, eu fiz minha reclamação. Comecei meus prazozinhos bonitinhos. O juiz vai ouvir, a partir da abertura da audiência, é tudo de uma vez só. Então, abriu a audiência, tudo de uma vez só. Então, a defesa na audiência, o interrogatório na audiência. Depois a gente vai seguir, eu vou continuando aqui. Então, deixa eu fazer pequenininho para a gente ter uma noção. Petição inicial, notificação, audiência, primeira proposta, as defesas, o interrogatório. E aí a gente vai continuar aqui. Então, ouviu todo mundo, interrogatório. Na sua prova, e apenas na sua prova, vão ter razões finais. Segunda proposta de conciliação e, finalmente, a sentença. Pô, mas por que eu tenho que saber isso, hein? Porque você está fazendo concurso, você quer passar e você quer ganhar muito, né? Então, você tem que saber esses pequenos detalhes. Então, olha só. Quando a gente fala em razões finais, são 10 minutos para encher o saco do juiz. Vai acontecer na prática de novo? Não, só na sua prova. Então, se você conversar com algum advogado, ele vai dizer que você é maluca e que eu tô falando besteira, mas na sua prova não, tá bom? Então, segunda proposta e sentença. Com essa ideia aqui, quais são os prazos que a gente viu aqui? 48 horas para notificar e, além disso, 5 dias para marcar a primeira audiência. Então, a primeira audiência só pode ser marcada depois de 5 dias. Então, nós temos 2 prazos aqui. Defesa, na audiência. Interrogatório, na audiência. Razões finais, na audiência. E, por incrível que pareça, você sairia de lá, inclusive, com a sentença na própria audiência. Nem preciso dizer que não é bem assim, né? Então, isso está lindo para a nossa prova. Primeira proposta, segunda proposta de conciliação. Beleza. O que a gente tem agora? A ideia de que, se eu não estiver satisfeita, eu posso devolver a matéria. E aí a gente começa recurso. Talvez tenham 2 prazozinhos que eu vou botar aqui. Na defesa, a gente tem as exceções que vocês viram em processo civil. As exceções, elas podem ser de 2 tipos. Elas podem ter, vou botar aqui embaixo, exceção de incompetência e exceção de suspeição. Incompetência. Aqui no processo do trabalho, diferente do processo civil, a gente não tem impedimento. Então, a gente só tem 2 exceções. E os prazos, eles são bem diferentes, porque, como eu disse para vocês, assim que abre a audiência, é tudo de uma vez só. Então, a gente vai ter a audiência chamada audiência una, né? Tudo de uma vez só. Quando isso acontece, se eu precisar parar o processo aqui na exceção, eu vou parar muito rapidinho. Então, os prazos que eu tenho são muito rapidinhos, 24 horas e 48. Como é que eu vou lembrar disso? O I vem antes do S. Então, o I de incompetência tem o prazo de 24 horas e o S de suspeição tem o prazo de 48 horas. Pô, Simone, tá falando coisa pra caramba muito rápido. Lembra que aqui é só para você ter uma noção do que está acontecendo pra gente chegar nos recursos. E eu tô falando um pouco mais dos prazos, que era a nossa proposta de edital. A princípio, os prazos são prazos recursais, mas se cair qualquer outro prazo, você consegue também se localizar. Então, prazos 48 horas, 5 dias, 24 e 48. Não é tão ruim assim, né? Então, olha só a ideia. Você pediu suas horas extras, pediu seu FGTS, pediu seu adicional noturno, certo? Pediu tudo. A outra parte foi notificada. A outra parte se defendeu. O que ela fez? Disse que você não tem direito, que você nunca fez horas extras, que
não era empregada, então por conta disso não vai ter FGTS. Enfim, ela fez a defesa que ela estava afim. Fez a defesa dela bonitinha. Olha ali pra cá. Olha aqui, ó. Fez a nossa defesa. Aqui, olha lá no desenho, nossa defesa. Fez a defesa, fez a contestação bonitinha, o juiz vai ouvir todo mundo. Então, ele pode começar ouvindo as partes, depois, como a gente falou, as testemunhas. Vai ter razões finais, o que a gente chama... Vocês veem no filme, quando vocês veem filme de penal, que tem aqueles inquéritos, e aí o cara chega bem, fala uma parte, fala o promotor, fala o defensor, e aí no final o cara volta, mas vocês têm que acreditar no meu cliente, aquela coisa encenativa do final, seriam essas razões finais. Por isso que ela não existe mais, porque hoje ninguém vai ficar reduzindo a termo, mas na sua prova ela pode existir. E aí o juiz pergunta mais uma vez, por favor, vocês não querem conciliar mesmo não? E aí ele vai dar a sentença. Olha que lindo, você pediu e o juiz vai decidir por você, o juiz vai dar a sentença. O juiz deu a sentença, se você não estiver satisfeito, você devolve a matéria. Pediu hora extra e vamos dizer que o juiz tenha te concedido metade. Então, metade das horas extras, metade do FGTS, metade do adicional noturno. Você está feliz? Claro que não. Você queria tudo, senão você não tinha entrado. E aí é onde a gente vai começar a estrutura recursal. Eu vou montar ela também em gráficos e daqui a pouco a gente vai encaixando tudo bonitinho. Então, vamos lá. Então, olha só. A gente está aqui com a nossa sentença. E aqui é a nossa petição inicial. Foi onde a gente contou nossa história triste. Então, aqui, ó, temos Vara do Trabalho, temos o Tribunal Regional do Trabalho, temos o Tribunal Superior do Trabalho e temos o nosso Supremão. Depois dos recursos, na verdade, a gente vai ver que a parte ainda não recebeu. Então, a gente foi até Brasília, foi até o Supremão, mas a parte ainda não recebeu. Para ela poder receber, tem que começar a execução. Tá? Então, a gente vai estudar exatamente essa parte aqui, exatamente essa parte bonitinha aí, ó, dos recursos que você tá vendo aí, ó. Tá vendo? Vara, TRT, TST, STF. Como é que é a ideia? Pediu as horas extras, ganhou metade. Pediu FGTS, ganhou metade. Pediu adicional noturno, ganhou metade. O que eu vou fazer? Vou devolver. Então, a vara deu a sentença, então a gente tá lá com a vara, tá aqui bonitinha. Ah, tá melhorando. Então, ó, tá aqui bonitinha. Ela deu a sentença, não tô satisfeita, devolvo a matéria. E aí, automaticamente, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai subir. Vai pro tribunal. O nosso primeiro recurso se chama ordinário de comum de primeiro. Então, nosso primeiro recurso se chama RO, recurso ordinário. Recurso no processo do trabalho, o prazo são 8 dias. Recurso no processo do trabalho, o prazo são 8 dias. E recurso no processo do trabalho, o prazo são 8 dias. Então, eu tenho certeza que você não tem condições de errar isso. Recurso no processo do trabalho são 8 dias. Então, prazo do RO, 8 dias. Você pode nunca ter visto processo de trabalho e não conhece os recursos a seguir. Então, vamos lá. O próximo recurso que eu vou levar lá para Brasília, para o superior, eu vou pedir para rever a matéria, porque eu continuo insatisfeito. Se eu vou rever a matéria, o recurso se chama recurso de revista. E aí, obviamente, se ele é um recurso do processo de trabalho, o prazo são, muito difícil, 8 dias. Se eu trancar o recurso, eu vou explicar isso direitinho, o que é trancar e o que é destrancar. Mas se trancar o recurso, significa que eu não vou permitir que o RO, por exemplo, ele suba. Então, eu estou no TRT e não consigo ir para o STF. Ele tranca o meu recurso. Estou na vara, meu RO não sobe. Ou do meu RO, o meu RR não sobe. Ele tranca o recurso. Toda vez que ele trancar o recurso que destranca se chama agravo de instrumento. E aí, o prazo, se é um recurso do processo do trabalho, o prazo são 8 dias. Então, você vê que não tem nada de difícil. Se trancar, então, o recurso de revista, quem destranca. Então, sempre quem destranca, agravo de instrumento, no prazo de
8 dias. Eu consigo ainda subir para o Supremão com recurso extraordinário, mas a gente não vai ver ele agora, a gente só está montando a estrutura e eu vou te dizer que ele é do processo civil. E aí, como ele é do processo civil, o prazo também é do processo civil. Então, o prazo do recurso extraordinário são de 15 dias. Bom, olha que bonitinho, a gente tem o RO, tem o RR, tem o agravo de instrumento, só que a gente tem mais recursos. Toda vez que a decisão for omissa, obscura ou contradita, e a gente vai ver também a diferença que tem no processo de trabalho, porque omissa, obscura e contradita você já ouviu do processo civil. Então, omissa, obscura e contradita cabem embargos de declaração. Você está dizendo que o juiz é maluco, que ele é omisso, ou seja, que ele esqueceu de um monte de coisa que você pediu, que ele é contradito, ou seja, ele fala, ah, que lindo, eu acho dano moral lindo, dano moral lindo, dano moral lindo, decisão, indefiro dano moral. Então, você não consegue entender o que está acontecendo. E ele pode ser obscuro, ou seja, você lê, não entende nada, como é que você vai recorrer, né? Você não entendeu nada do que ele falou. Então, você está dizendo que o juiz é maluco, cometeu um erro, e aí você vai ter o menor prazo processual que existe, prazo de 5 dias. Então, embargos de declaração, prazo de 5 dias. Os embargos de declaração cabem de qualquer decisão omissa, obscura e contradita. Então, tirando os embargos de declaração e o recurso de revista, né? Então, a gente tem o recurso extraordinário e os embargos de declaração, que não são do processo do trabalho específico, todos os outros têm prazo de 8 dias. Então, não tem como errar aqui. Quando ele fala alguma coisa fora, os embargos de execução não é recurso, então não precisa ser 8 dias. Se ele fala, mas eu tenho um recurso de embargos do processo de trabalho, tem mesmo. Você nunca ouviu, provavelmente não sabe que ele existe, mas eu vou te dizer que tem. Aqui no TST, na verdade, dessa decisãozinha do recurso de revista, cabem o recurso de embargos. Ele é diferente do recurso de embargos de declaração. Eu tô lá no TST. E também tenho um outro recurso, que é recurso de embargos, eu posso dividir ele em divergente e infringente. Então, eu posso ter recurso de embargos no TST. Você nunca ouviu falar desse recurso, mas fala pra mim qual é o prazo. Fala pra mim, Cláudia, você já sabe qual é o prazo. Prazo são de 8 dias, tá? Recurso no processo do trabalho, prazo são de 8 dias. Então, a gente pode ter, essa é a nossa estrutura. A gente pode ter também, deixa eu ver aqui. A gente pode ter uma estrutura recursal. Eu posso mudar a cor da caneta? Então, vamos botar ela de... Vamos ver se fica bom. A gente pode ter, por exemplo, dissídio coletivo. Por que eu estou mudando a cor? Porque ele tem competência originária no TRT. Então, a gente já sai do TRT, né? Eu posso ter dissídio coletivo com competência originária também no TST. Como é que funciona isso? Quando a gente tem greve, e aí, por exemplo, a gente pega uma greve só no Rio de Janeiro, essa greve, quando a gente não consegue resolver, vai parar na justiça, essa greve é no TRT Rio, TRT Primeira Região. Mas quando a gente tem uma greve que ela pega mais do que Rio de Janeiro, não sei se vocês acompanharam, há pouco tempo a gente teve bancário, eles pararam em 17 estados. Você vê que não é uma greve setorizada no Rio. Então, a gente tem algum TRT, tem algum estado que seja melhor do que o outro? Não. Então, a gente pode ter competência originária no próprio TST. Apertei alguma coisa, já foi. Competência originária no próprio TST. Mas vamos considerar esse primeiro aqui, esse dissídio coletivo aqui, ó, bonitinho, que tá aqui no TRT. Qual vai ser o meu primeiro recurso? Meu primeiro recurso, gente, é sempre o RO, o ordinário, o comum. Então, quando eu tenho competência originária, meu primeiro recurso vai se chamar RO. Então, mesmo que eu saia daqui do TRT, meu primeiro recurso é RO. Agora, fala pra mim qual é o prazo. Recurso no processo do trabalho, até pesadelo depois, né? Recurso no processo do trabalho, prazo são de 8 dias. Então, esse RO são de 8 dias, tá? E aí, lembra que eu falei que eu podia ter um recurso de embargos aqui bonitinho? Então, lá, ó, recurso de embargos. Aquele que você não conhece, nunca viu, mas ele é do processo do trabalho. Então, qual é o prazo? 8 dias. Fala a verdade, você já está achando o processo super fácil, né? É fácil mesmo. E aí, a gente tem essa estrutura recursal.
A gente ainda tem mais dois recursos que estão fora daqui, que é o agravinho e o agravo regimental, que a gente vai encaixar. Mas você vê que é uma estrutura bonitinha, não fica tão ruim, né? Tá mais ou menos, mas ela é fácil. No primeiro momento, o primeiro contato, ele é muito difícil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir mais uma vez, porque conforme a gente repete, você vai vendo que ele tá mais fácil, te ajuda a fixar, e você não precisa ficar voltando a gravação. Então a gente repete mais uma vez, você vai montando comigo, vai vendo como é fácil. E aí a gente vai passar para a parte dos slides da matéria, vai encaixando onde está cada um, tudo bonitinho, tá? Então vamos lá, só mais uma vez para a gente apresentar esses recursos. Deixa eu voltar aqui. Espera a caneta. Ah, eu mudei de cor mesmo, né? Pera aí. Vermelho, pronto. Então vamos lá. A gente tá lá com a vara, TRT, TST, STF. Então vamos lá. Toda vez que a decisão ela é omissa, obscura e contradita, cabem embargos de declaração. E o prazo é o menor prazo possível, que você está chamando o juiz de idiota. Então, prazo de 5 dias. Eu vou te dizer que cabem embargos de embargos, tá? Porque a gente tem previsão de embargos protelatórios. Mas então temos embargos de declaração no prazo de 5 dias. Por que eu estou fixando e repetindo omisso, obscuro e contradito? Porque recursos parece muito difícil, mas não é. Cada recurso, ele só cabe do seu quadrado. É simples assim. Recurso só cabe do seu quadrado. Ele não foge daquilo, ele só cabe daquilo. Então, por exemplo, a gente vai ver o seguinte. O primeiro recurso que sai da vara é o primeiro recurso que a gente acabou de ver, o recurso ordinário. Então, da vara sobe recurso ordinário. E o prazo são de, fala a verdade, 8 dias. Então, o recurso ordinário é meu primeiro recurso. E qual é o quadrado dele? Sai da vara. Ou quando for competência, ordinária. Mas ele está saindo da vara. Então, ele não cabe de outra coisa. Se eu disse que quando ele sai da vara, eu posso ter, por exemplo, um recurso ordinário saindo daqui do TRT? Não, porque eu disse que ele só cabe quando ele sai da vara. Então, fica fácil. Cada recurso só cabe do seu quadrado. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Um segundo. Aqui. Vamos apagar você. Isso. Tananam, tananam. Então, ó, qual é o meu segundo recurso? Que eu quero rever a matéria. Se chama recurso de revista. E o prazo são de 8 dias. Eu disse que toda vez que trancar o recurso, quem destranca recurso é agravo de instrumento. E o prazo são de 8 dias. Então, se trancar o RR, quem destranca, se chama agravo de instrumento no prazo de 8 dias. Eu disse que aqui no TST a gente tem um recurso que se chama recurso de embargos, que é um recurso no TST, de decisões do TST, a gente vai ver direitinho. Esse recurso de embargos tem o prazo de 8 dias. Depois a gente vai ver que ele pode ter nomes distintos. Então, daqui a gente vai dizer como divergência, tá? E eu posso chegar aqui em cima, no Supremão, com recurso extraordinário, que é o recurso do processo civil no prazo do processo civil. Olha lá, bonitinho, 15 dias, tá? Então, a gente tem essa estrutura e pode ter a estrutura bonitinha, que é a estrutura do coletivo. Vamos ver ficar bonitinho de azul. Tô brincando agora. Então, ó, dissídio coletivo, competência originária no TRT. Meu primeiro recurso vai ser sempre RO, no prazo de 8 dias. Fala que não é fácil. Eu vou inventar, vou botar uma outra coisa, e aí vamos usar uma outra cor para você ter uma ideia. Vamos dizer, por exemplo, que eu tenha um mandado de segurança, tá? E aí esse juiz aqui, esse ministro aqui do TST fez uma besteira monstra e eu preciso entrar com mandado de segurança contra ele. Então, tô entrando com mandado de segurança. Aí você já se assustou, pensou, não sei o que é isso, também não precisa saber, porque a gente tá estudando recurso, né? E a minha pergunta é, qual é o recurso do mandado de segurança? O tempo inteiro eu falei que meu primeiro recurso era que recurso? Recurso ordinário, não foi? Então, se esse mandado de segurança está começando aqui, significa que isso aqui é de competência originária. Então, qual vai ser o recurso do mandado de segurança? Qual é o meu primeiro recurso? Recurso ordinário.
E o prazo? Muito difícil. Prazo de 8 dias. Então, mesmo que eu invente, a gente já consegue, porque a gente já sabe qual é o quadradinho de cada um, a gente consegue responder. Eu posso, por exemplo, inventar uma outra coisa aqui, ó. Vamos inventar uma ação rescisória. Ação rescisória é porque a gente já tem trânsito em julgado, ou seja, o juiz já decidiu, já passou o tempo, só que eu descobri que aquele juiz, por exemplo, roubou. Aí eu posso pedir para rever esse trânsito em julgado. Então a gente vai entrar com uma ação rescisória, por exemplo, da decisão do juiz, do desembargador do TRT. Como ela começa no TRT, a competência originária no TRT, qual é o meu primeiro recurso? Sempre meu primeiro recurso vai ser recurso ordinário, no prazo de 8 dias. Não pode dizer que isso é difícil, né? Então a gente tem RO no prazo de 8 dias. Tá vendo como ele tá mais bonitinho agora? Tá? A gente ainda pode ter, vamos voltar para azul, aqui ó, na área coletiva. Aqui ó, foi não, aqui, bem, faz o que eu quero. Ah. Aqui ó, eu posso ter dessa decisão aqui do RO, tá vendo ela aqui? Dessa decisão, eu posso ter aqui, ó, pro TST, um recurso de embargos. Igual esse aqui, o de divergência, a gente vai ter da área coletiva, por isso que ele tá de azul. Então, ele é um recurso do RO, recurso de embargos. Como o vermelhinho é divergente, que é a área individual, o azulzinho, a gente vai botar infringente. Você também não conhece ele, mas tem certeza que você sabe o prazo. O prazo são de 8 dias, tá? Então, ó, essa é a nossa estrutura recursal. O recurso no processo de trabalho é isso. O que a gente vai fazer, na verdade, é vir desmembrando cada umzinho deles. A gente vai encaixando, vendo na CLT o que é, porque aí você vai ficando mais seguro. Mas essa é a estrutura recursal. E a gente vai botar um pouco mais de súmulas e OJs, porque, como eu falei pra vocês, como a matéria é a mesma de 43, ou muda a lei, ou muda a súmula, ou muda a J. Então, o que a gente vai estudar, a gente vai estudar junto, não se assusta com isso não acho que é muita coisa, porque não é. A gente vai estudar junto a matéria, então tá vendo isso, tá vendo aquilo, como se fosse tudo a mesma coisa. Então, vamos partir lá para os nossos slides, mas essa é a nossa estrutura, faltando só 2 recursos. Viu como é bobo? Não tem nada demais. Então, por que esse, não sei por que esse bicho de 7 cabeças, mas já são vários pontinhos garantidos. Dá um gás nisso, a gente vai pegar lá na CLT e, mais importante, dar uma olhada nas mudanças, tá? Então, vamos começar a ver, vou voltar para os slides bonitinhos e a gente vai começar a trabalhar os recursos. Então vamos lá, vamos aqui, ó. Esse foi. Eu coloquei para vocês os efeitos, que é para a gente conseguir transitar no que eu falei para vocês de devolver matéria. Então, lembra que eu falei assim, eu pedi horas extras, pedi FGTS, pedi adicional noturno, o juiz me deu metade, eu não estava feliz, eu queria devolver a matéria. Então, o recurso no processo do trabalho, ele tem efeito meramente devolutivo. Você vai pegar aquilo que você está insatisfeito, aquilo que o juiz decidiu e devolver. Tá? Então, isso a gente chama de efeito devolutivo. Tá vendo aqui, marcadinho, bonitinho, olha lá, efeito devolutivo. Devolve a matéria ao tribunal. Então, aí depois vocês podem ler com calma, em casa, bonitinha, a matéria é bonitinha, mas eu quero deixar com vocês essa ideia. Muito difícil nos editais estar expresso assim, efeitos, se tiver exatamente isso. Se não tiver no edital, eu preciso só que você entenda o conceito do que a gente está falando, porque às vezes elas caem misturadas. E na CLT vem escrito isso muito claro, porque a CLT é diferente do processo civil. Vem escrito claramente o seguinte, no processo do trabalho, o efeito é meramente devolutivo, não temos efeito suspensivo. Aí vamos partir para o próximo slidezinho. Deixa eu ver aqui. Quando a parte vai à justiça, ela quer ver seu direito reconhecido. Na verdade, a jurisdição substitui a vontade das partes e exerce seu poder, por isso é que ela dá sentença. Devem ser analisadas as provas e decidir o que está no processo. Bom, nesse meio do caminho, o julgador que está representando a jurisdição pode falhar e as partes indignadas podem recorrer. Por isso é que eu devolvo a matéria. Ele pode falhar ou ele pode não falhar, não importa o motivo que eu estou recorrendo. Eu posso achar que falhou. Tem gente que é feio isso, mas é verdade, que recorre só para protelar e depois tem multa de recurso protelatório. A verdade é que eu não estou satisfeito com a decisão e eu vou recorrer. Nesse momento que eu recorro, eu devolvo a matéria. Tá? Isso se chama efeito devolutivo.
A gente tem o conceito de efeito devolutivo que eu falei para vocês. Se precisar, porque tem no edital, você para e dá uma olhada aqui. Não precisa, só entende o que é devolver. Aquilo que eu pedi no início, teve sentença, não estou feliz, devolvo. Aqui eu vou botar assim, outro item importante é que apenas o efeito devolutivo podemos começar a execução provisória. A gente já está fechando aqui esse bloquinho, e a gente dá uma parada, tu toma uma água, a gente volta, que eu vou fazer um outro gráfico só para terminar de explicar isso aqui do efeito suspensivo, do efeito devolutivo, e aí eu vou aproveitar e vou usar mais ou menos o que a gente já fez. Bebe uma água lá que a gente já volta, é rapidinho.